Zelensky esteve ontem em Paris, fez grandes acordos, sobretudo ao nível aéreo, mas a muito longo prazo, com Macron, e hoje esteve em Madrid, esteve com o primeiro-ministro Sánchez, também com o rei Filipe VI, e recebeu de Espanha a indicação de que Espanha concorda com a utilização dos ativos russos e vai apoiar militarmente a Ucrânia. Sem dúvida. Este é mais um passo importante nesta procura por parte da Ucrânia de, no fundo, ter o sustento económico e militar que precisará para mais um inverno e para uma primavera. Como ainda há pouco dizias em relação à peça, a Ucrânia precisa de cerca de 70 mil milhões para continuar a defender-se das agressões russas e, portanto, a questão dos ativos russos, que foi recentemente bloqueada pela Bélgica por uma questão de portanto, o impasse que vinha vindo a ser discutido e que estava para breve, agora veio a complicar esta obtenção dos fundos e do dinheiro que a Ucrânia precisa, mas de facto o trabalho de Zelensky tem sido de ir bater todas as capelinhas a pedir ajuda, e o caso francês é particularmente relevante porque esta é uma verdadeira amizade, aqui sim creio que posso utilizar o termo amizade que Donald Trump tanto procura utilizar, uma amizade entre Zelensky e Macron, e Macron neste momento disponibilizou-se para dar mais 100 aviões de combate Rafale, que são de F-34, creio eu, e que são bastante importantes para reforçar a capacidade de defesa aérea da Ucrânia. Também já a Suécia tinha prestado o mesmo tipo de apoio, com 150 aviões de combate, e é particularmente interessante também esta produção conjunta de drones entre a França e a Ucrânia, que também está estabelecido neste acordo, que no fundo veio a reforçar a proteção da Ucrânia numa altura em que a Rússia continua a fazer avanços em relação à região de Donetsk, portanto procura conquistar essa região, e é uma região muito importante, central. Aliás, caso a Rússia conquistasse a região de Donetsk, seria tão catastrófico como em 2024 na conquista de outra região também semelhante, que agora não me recordo o nome, mas que também teve uma dimensão e um número de fatalidades muito grande. E até porque há a questão que alguns analistas procuram compreender se a Ucrânia não estará a investir demasiado na proteção. Na defesa de Pokrovsk. Exatamente. Muito bem. Certamente uma coisa a ver nos próximos dias. Ainda voltando à questão de Espanha hoje. Espanha é um caso específico, no sentido em que é o país da NATO, não contando, enfim, com a Islândia, que não tem exército, que menos percentagem até agora estava a dar dentro do seu orçamento à sua defesa. E, aliás, sabemos que fez um grande fim-capé, precisamente quanto aos 5%. Foi ameaçada por Trump de retirar da NATO por causa disso, mas Sánchez hoje e também no Congresso, os líderes do Congresso a dizerem a Zelensky que a Espanha quer apoiar a Ucrânia. A Espanha prometeu 615 milhões nos próximos tempos de apoio direto militar e depois mais 200 milhões noutra ordem, e portanto é preciso ver também a nível de percentagem, que embora com menos percentagem de defesa do que, por exemplo, Portugal já tem, a verdade é que Espanha é o quarto país mais rico da União Europeia e, portanto, é significativo sempre o que possa ajudar, não é? Sem dúvida, e eu acho que esta é também uma forma muito inteligente de Sánchez se colocar no panorama da própria defesa europeia, sem ainda assim baixar e deixar de defender os interesses espanhóis. E, portanto, eu acho que é um excelente exemplo de como a política externa não tem de condicionar a sua política doméstica e ainda assim ser tão eficiente e tão simbólica como o apoio que teria sido dado à NATO. Muito bem, vamos avançar. Os fecheiros Epstein, temos novidades. Continuam a dar que falar. Não é de facto muito surpreendente, mas houve um apoio, uma aprovação massiva há horas na Câmara dos Representantes, com 427 votos a favor, apenas um contra, da divulgação completa desses fecheiros, porque Trump, entretanto, virou e diz que quer essa aprovação. Certo. No entanto, tem que ir ao Senado. No Senado, o líder republicano no Senado não se mostrou ainda favorável a isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. E pelo meio, mostra aqui Bannon, o ideólogo de Trump, porque um dos mails mais surpreendentes do que foi revelado mostra que Bannon aconselhou Epstein durante anos. O que é que se passou?
Bom, eles tinham uma relação próxima, ainda assim na ótica daquilo que também foi o apoio de Bannon em relação a Donald Trump. Portanto, sempre na perspectiva de relações públicas, de gerir imagem, e foi precisamente isso que Bannon fez em relação a Epstein. Eu estava precisamente, antes de entrarmos em direto, a ler algumas das mensagens que foram encontradas e que foram trocadas entre Epstein e Bannon diz a Epstein: não te preocupes, eu faço isto da minha vida, portanto, eu vou tratar destas acusações, são apenas um OP, portanto, no fundo, um trabalho feito para te tentarem entravar, mas não te preocupes, eu próprio tratarei disto. E, portanto, havia aqui uma cumplicidade e é particularmente interessante porque, obviamente, nós sabemos que Bannon foi o braço direito de Donald Trump até mais ou menos agosto de 2017, quando, entretanto, saiu da Casa Branca, tornou-se depois um ideólogo um pouco externo, não é? Exatamente. Agora anda a dizer que Trump pode ir a um terceiro mandato. Sim, e é um dos grandes, digamos, uma das grandes vozes do movimento MAGA e, portanto, continua ainda assim a ser... Mas uma dúvida, Catarina. Sim. Essa troca de e-mails entre Bannon e Epstein é anterior a Epstein se ter zangado com Trump. Exatamente, porque o que os e-mails mostram é que depois, na parte final, Epstein oferece aos russos e aos democratas para comprometer Trump, não é? Exatamente, sim. Portanto, há aqui em termos temporais, é particularmente relevante. Eu acho que a própria forma como, neste momento, Donald Trump está a lidar com os ficheiros de Epstein, que estão verdadeiramente a ser o grande elefante na sala para estas últimas semanas do seu mandato na Casa Branca, é agora revelando alguma transparência ou querendo mostrar que está tranquilo. Aliás, eu recordo que foi Donald Trump que, durante a sua campanha, admitiu que deveriam ser libertados os ficheiros de Epstein, precisamente para... Sim, a grande questão é porque depois não os autorizou, não é? Exatamente, e continua a não autorizar. Este impasse que agora acontece no Senado não é ainda assim castrador da possibilidade dos ficheiros serem revelados. Eu acho que realmente não é do interesse de Donald Trump e isso fica claro com tantos avanços e recuos e com esta zona cinzenta em relação aos ficheiros que podem comprometer a figura. Amanhã vou mostrar esse gráfico. Há dois temas neste momento em que Trump pode ser comprometido no sentido em que tem forte desaprovação. Um é a inflação, outro é este tema Epstein. Vamos ver como é que ele vai lidar com ele. Seguindo, vemos aqui esta Europa entre apelos urgentes e a ação. É um paper de Nico Popescu, co-diretor do European Security Program. Isto é um paper do ICFR, que às vezes utilizamos aqui, o European Council on Foreign Relations, que diz que desde o clima à defesa, a inércia pode ser, o problema, a própria incapacidade da União Europeia. Eu confesso que fiquei muito deprimida a ler este artigo. Gostei muito de o ler, mas de facto revelou aqui um grande atraso e uma grande discrepância entre aquilo que a União Europeia diz que quer fazer, a quantidade de projetos que são colocados em cima da mesa, discutidos, são notícia, andamos aqui a analisar e depois efetivamente aquilo que se faz. Eu tenho aqui alguns dados que gostava de trazer em relação a este artigo e que acho que lá em casa poderão ficar com a percepção clara. Ora, nós nos últimos 2 anos tivemos cerca de 5 documentos importantes a nível da estratégia da União Europeia. Alguns deles são bastante conhecidos e, aliás, trazemos-los muitas vezes. O relatório Draghi, o do Enrico Letta, o Ninisto também, obviamente. E a verdade é que, relativamente ao relatório Draghi, apenas 10% daquilo que foram as recomendações de Mário Draghi é que foram implementadas desde o ano passado. E, portanto, é muito pouco e eu acho que há aqui fatores externos que também têm de ser tidos em conta. Não é? É uma inércia, Germano, mas também, obviamente, nós temos outras questões que vão atrasando ou, se quisermos, que vão acelerando esta discrepância entre aquilo que se faz e aquilo que se diz na União Europeia, nomeadamente a presidência de Trump, porque com a preocupação que a Europa teve que dar, ou, no fundo, o desviar das atenções para tudo o que era segurança e defesa, criar-se e, no fundo, galvanizar aqui instrumentos de defesa e de preparação militar de uma indústria de defesa europeia. E depois a questão das tarifas
fez com que muitas das decisões a nível de estratégia de longo prazo da União Europeia tivessem de ser repensadas quase como em paninhos quentes e pensos rápidos. E é precisamente essa a situação que temos. Ao mesmo tempo, o que este artigo assinala, e bem, é que a Europa vai ficando atrás de outros países, nomeadamente a China, e em matérias ou em bandeiras, assim é, que eram bandeiras da União Europeia, nomeadamente a transição energética. A China está a colocar-se à frente. A própria indústria automóvel, que costumava ser o grande baluarte da economia alemã e da economia europeia, também vai sendo relegada para segundo plano, com a China a produzir carros muito mais baratos e elétricos. E apetece-me dizer, do relatório Draghi, fala-se muito, mas aplica-se pouco. Então, 10% não é isso. Só E este artigo diz precisamente isso. No final diz Lethargy has become Europe's strategic flaw. Portanto, a inércia que é, de facto, o grande feito.